Senhoras e senhores, sim. O assunto de hoje é esse. Eu nem sei se vai dar certo ficar aqui, mas eu vou postar. Tudo bom, gente? Eu estou eufórico. Não vai fixar o que eu quero fazer. Ai, delícia, eu adoro. Gente, pior que saiu o efeito aqui, né? Por que saiu o efeito? Voltou. Gente, seguinte. Saiu o novo nome e a nova data de Animais Fantásticos. Nicolas, o que é Animais Fantásticos? Pra quem não sabe, ficou aí carpindo um lote há 3 anos, mais, até mais, né? Porque o primeiro Animais Fantásticos, se eu não me engano, saiu em 2016, eu acho que foi. Enfim. Saiu então o novo nome de Animais Fantásticos, né? O novo nome não, né? O terceiro nome, o nome do terceiro filme da franquia de Animais Fantásticos e também a nova data deste filme. Até então ele estava prometido para sair em junho do ano que vem, né? Em junho de 2022, e agora eles anteciparam o lançamento para o dia 15 de abril do ano que vem, né, de 2022. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, pelo nome em si, já vai deixar muito aí para nós, né, muita expectativa justamente para a gente saber os segredos de Dumbledore. O que a gente sabe sobre a história, né, principalmente o que envolveu o irmão e a irmã do Dumbledore são coisas assim meio especulativas, né, que ainda não tinham sido 100% confirmadas. A JK nunca falou abertamente sobre essas especulações e provavelmente agora para este terceiro filme nós teremos aí as revelações, né, o tanto que a gente esperou pelas revelações sobre a história da vida, né, de Dumbledore tempos antes da entrada dele para Hogwarts. Então a gente soube exatamente assim, né, de início nesses dois primeiros filmes como que era a vida dele. Ele já estava em Hogwarts, né, quando a gente começou a assistir a essa franquia de Animais Fantásticos. Então agora vamos saber, pelo menos pelo nome do filme, o que nós vamos ter aí para saber da vida do Dumbledore. Claro que os acontecimentos do terceiro filme vão dar uma sequência para o que a gente ouviu no último filme e provavelmente saber aí algumas coisas que envolvem tanto o nome do Dumbledore quanto o nome do Grindelwald. Você fala do forçar o Dumbledore como o irmão do Credence. Olha, o que a gente sabe exatamente, até da época de Harry Potter, é que o Dumbledore tinha só o Aberforth e a Ariana como irmãos. E que a vida deles, como anteriormente jovens e depois adolescentes, foi uma vida um pouco tumultuada, porque a Ariana ficou completamente, não é desfigurada que fala, mas ela ficou completamente perturbada depois dela ter sido agredida por trouxas, né? Essa é a história que eles falam, né? Que eles colocam aí sobre a questão de o que aconteceu, né? O que foi inicialmente que aconteceu com a Ariana, para o Dumbledore nunca citar, nunca conversar sobre. Ele está sempre afastado do irmão dele, que a gente vai encontrar o Aberforth só lá no Relíquias da Morte, quando ele ajuda os jovens a conseguir adentrar a Hogwarts e também a sair de Hogwarts para conseguir então
um controle, digamos assim, justamente porque a partir do momento em que o Dumbledore morre e o Severo assume a diretoria da escola, a coisa muda ali completamente de situação. Eu vim especificamente aqui no Instagram falar justamente é, pela questão que foi rápido, né? Que a notícia foi rápida, mas depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais detalhado sobre isso, né? Tanto o que a gente tem de informações anteriormente, quanto o que a gente tem de informações dentro de Animais Fantásticos, né? Qual que é a expectativa para a gente falar, né? Ou a gente assistir neste terceiro filme o ano que vem. Olha, se eu gostei do filme, eu levo o seguinte parâmetro. Primeiro, a gente não vai encontrar um filme com tão boa qualidade quanto foi Harry Potter, porque nós estamos contando uma história diferente. Então, a gente precisa desassociar o que nós tivemos de qualidade de Harry Potter, que foi uma coisa que era surpresa, a gente não conhecia exatamente esse mundo, né? A gente conhecia o mundo dos livros, mas quando a gente começou a assistir lá a Pedra Filosofal, era uma novidade. Então, é uma novidade, o mundo bruxo, o mundo da magia, Harry Potter e não sei o que e tal. Eu particularmente não cheguei a ter a minha paixão diretamente pelos livros. Eu fui justamente pela paixão do primeiro filme e aí sim eu engatei na leitura dos livros, né? Tanto dos livros Harry Potter quanto aqueles livros que vieram a ser que a gente tinha dentro dos filmes e depois foram lançados edições especiais, justamente como foi a edição de Animais Fantásticos. Porque o livro de Animais Fantásticos, o tradicional mesmo, ele é fininho, ele é curtinho só, descrevendo os animais. Aí a gente tem Quadribol através dos séculos e os contos de Beedle o Bardo. Depois nós vamos ter o livro da Criança Amaldiçoada, que foi adaptado do teatro, e aí sim a JK acaba lançando o livro que é meio que um roteiro de Animais Fantásticos. Esse particularmente eu não tenho e eu também não comprei o da Criança Amaldiçoada porque eu cheguei a ler um pedacinho, um tipo de um spoiler do livro e eu não gostei muito porque eu não sou muito fã de livro que é adaptado por coisa de... Como que eu posso falar? Adaptado de peças de teatro e tal. Eu gosto de peças de teatro, mas eu acho que livro assim que você adapta justamente com o roteiro de teatro, eu acho um livro um pouco difícil de você compreender. Nossa, eu tenho todos os livros, alguns eles estão bastante gastos já pela época, porque foram os livros de primeiras edições que eu comprei. E eu tenho os outros livros, né? O Animais Fantásticos, o Quadribol e o Bardo. E só. Né? Eu parei aí e não comprei outros fora disso. Então, quando a gente vai falar sobre este terceiro filme e sobre os filmes de Animais Fantásticos, a gente precisa desassociar a qualidade que nós tivemos de Harry Potter. Sim, eu concordo que Harry Potter foi filmes de muito mais qualidade e muito mais interessantes do que Animais Fantásticos. Só que a gente tem um outro cenário, principalmente que a gente não tem um cenário da Europa, né? O Harry ele está fixado na Europa, né? A história está fixada na Europa, enquanto a história de Animais Fantásticos está fixada nos Estados Unidos. Então precisamos desassociar um pouco a história na Europa, mas a história principal de Animais Fantásticos é nos Estados Unidos.
Olha, Monique, dos livros e dos filmes, de do livro mesmo, né, da leitura em si, que eu achei bem interessante. Eu gosto mais dos livros justamente porque eles são bem mais detalhados do que os filmes, né? Isso já é até uma coisa bem clássica, né? De livros que são adaptados para filmes. Eu gosto muito. Pior que você me pegou agora porque de favoritos assim de livros eu tenho dois. E tem gente que não gosta muito do filme de um deles. Eu gosto muito do livro do Enigma do Príncipe e eu gosto bastante do Relíquias da Morte. Porque eu acho que são dois livros que, por livro, eles concluem muito bem a saga. É muito interessante você acompanhar o Enigma do Príncipe e depois você pular para o Relíquias da Morte. A gente consegue ter uma boa ligação das duas coisas, né? Porque Relíquias da Morte vai ligar a história que nós temos da morte de Dumbledore com a continuação da destruição das Horcruxes. Então eu gosto bastante dessa continuação. Eu acho que são livros que continuam muito bem e eles fazem muito bem a ligação de um dos dois. Agora, as pessoas não gostam e eu também não gosto muito do filme do Enigma do Príncipe. Eu acho muito fraco o filme e eu acho ele muito escuro. Não sei se a ideia, claro, era para ser escuro, porque a partir de Cálice de Fogo a gente começa a ver que os filmes vão ficando mais tenebrosos e mais obscuros. Mas eu acho que a ideia de Enigma do Príncipe pro cinema não foi tão bem assimilada assim quanto o que a gente tem de livro. Mas eu gosto muito do livro de Enigma do Príncipe. Então, algumas coisas. Esse negócio do ativismo da Hermione, se a gente for analisar, a gente tem muitas coisas que foram tiradas do filme e que a gente olha pro filme e fica assim, mas. Uma coisa que eu acho que os grandes fãs de Harry Potter vão concordar comigo é o sensal, né? Sensal, o gosto que nós temos de Gina Weasley nos livros e no filme. A Gina nos filmes, por mais que a Bonnie tenha. É Bonnie, né? Por mais que a Bonnie tenha conseguido trazer a essência da Gina, a Gina nos livros é muito mais interessante do que os filmes. E a Hermione tem esse ativismo pelos elfos domésticos no livro e é uma coisa também que é tirada. Mas muitas outras coisas foram tiradas porque eles não acharam tão interessante para falar. O filme de Enigma do Príncipe ele é muito fraco. Então, aí por filme, eu gosto muito do. Então, a questão da Gina é que eles deixaram ela muito de segundo plano. Ela é muito mais interessante nos livros do que no filme. Eu gosto muito da. Eu acho que a Bonnie fez muito bem a Gina perante ao que eles queriam trazer de essência da menina, né? Mas descaracterizaram totalmente a ideia da Gina. A Gina era muito mais forte, ela tinha muito mais empenho com as coisas e muito mais vontade. Ela posteriormente depois foi jogadora de quadribol, ela foi jogadora das Harpias de Holyhead, mas isso não existiu. Isso não existiu, eles simplesmente colocaram ela ali só para completar o quadro que tinha que completar. Da questão de filmes,
do que eu gosto muito do filme de Prisioneiro de Azkaban. Por mais que todo mundo fale que é o filme de menos bilheteria e de menos investimento, eu acho que eles souberam investir bem e souberam fazer bem e souberam representar muito bem as histórias de de Prisioneiro de Azkaban, né? Conseguiram trazer isso para dentro do filme especificamente. E cortando para essa história agora de Animais Fantásticos, duas coisas que se destacam aí para este terceiro filme é o que nós vamos saber da história de Dumbledore, né? O que eles vão trazer da história, o que nós vamos ter de revelações da história de Dumbledore e principalmente de como que vai ser a atuação do Mads Mikkelsen agora que ele assume o cargo, né? Que ele assume o papel do Gellert Grindelwald. Para quem sabe, Johnny Depp não faz mais parte de Animais Fantásticos depois que ele perdeu um processo em relação ao... ele processou um tabloide lá nos Estados Unidos por estar falando dele e ele acabou perdendo esse processo, né? Por ele ter sido acusado de ser um espancador de esposas. Então, a partir do momento em que ele perdeu o processo lá nos Estados Unidos, a Warner Bros. Resolveu afastá-lo, tirar ele do cargo, né? Tirar ele de Grindelwald e aí procurando, né? Escavando ali as coisas e escavando os atores para assumir um vilão tão poderoso quanto o Grindelwald, eles escalaram o Mads Mikkelsen, que eu acho que faz sentido. Pra mim, eu posso até estar criando uma grande polêmica aqui, mas eu acho que faz mais sentido o Mikkelsen do que o Depp. Porque eu não via o Depp na cara do Grindelwald. Principalmente que ali existe uma coisa mal resolvida do Grindelwald com o Dumbledore. Se posteriormente eles fossem um casal, digamos assim, eu não vejo muito ali imaginar Jude Law e Johnny Depp como um par romântico, digamos assim, né? Por tudo que se fala, né, do envolvimento Dumbledore e Grindelwald. Comparando os filmes, né, do 1 e do 2, o Grindelwald mesmo, os crimes de Grindelwald foi bem fraco. Mas eu acho que agora, com essa expectativa e com essa mudança do Depp para o Mikkelsen, nós teremos aí uma entrega diferente para os fãs. Principalmente que acho que os fãs estão esperando muito por esse filme. Vai ser um filme ali de muitos outros que vão vir, que deve pegar uma pós-pandemia, falando até meio entusiasta sobre e otimista sobre. Então ele vai pegar ali um cenário diferente do cenário que seria se ele fosse lançado em 2020 ou em 2021. Então vamos ver como é que vai ser os trabalhos aí da Warner Bros. Em relação ao terceiro filme agora, Os Segredos de Dumbledore. E claro, a sequência da história do Scamander, o que é que ele vai agora aprontar dentro disso. E essa história toda do Credence, né? O que ele é realmente, o que ele vai trazer de interessante para esse filme, né? Para essa terceira parte, principalmente que o Dumbledore tá jogando a responsabilidade pro Scamander, ó, faz aí, se vira com isso porque eu tô me abdicando um pouco dessa história. Mas vamos ver então o que é que vai ser, o que vamos ter de interessante aí deste terceiro filme. Espero que seja bastante interessante. É isso então, gente, a live de agora, bem rapidinho a live aqui para vocês. Posteriormente, lá no próprio canal do YouTube, eu posso trazer mais para vocês desses assuntos e a nossa expectativa para o terceiro filme do ano que vem. Tá bom, gente? Então, até mais.